Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Um privilégio muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Nós estamos iniciando uma série de estudos sobre o livro Nisto Cremos. Você que conhece cada uma das crenças adventistas vai ter oportunidade de se alicerçar ainda mais nessas verdades para ter argumentos sólidos, para conversar com as pessoas que de repente necessitem de um esclarecimento maior sobre a nossa fé. E você que é o nosso convidado, nosso amigo que está aí conosco, seja muito bem-vindo. Você vai ter um momento singular para estudar conosco e entender por que cremos e no que cremos. Fica conosco, pegue a sua Bíblia, porque a principal ferramenta de estudo que nós teremos hoje é a Palavra de Deus. Nós vamos estudar sobre ela. Ela é a primeira crença. Baseada nela, nós temos outras crenças. Mas nós vamos iniciar por essa crença fundamental que vai nos orientar aí sobre o que o nosso Deus desejou que conhecêssemos. Por isso, ele se revela a nós de diversas formas. Eu gostaria que você refletisse comigo um pouquinho. O que a Bíblia representa para você? Como diz o salmista, em Salmos 119, 105, nós poderíamos dizer que a Bíblia é uma lâmpada. E como é bom quando nós temos luz num caminho escuro para sabermos por onde andar. Para Paulo, quando escreveu aos Efésios, a Bíblia é uma espada, profundo, cortante. E para você? O que a Bíblia representa para você? Mas antes de falarmos sobre o que ela representa para mim e de você aí refletir sobre o que a Bíblia representa para você, primeiro nós precisamos saber por que cremos nela, por que cremos na Bíblia. As Escrituras Sagradas. Eu quero que você reflita comigo um pouquinho sobre esse livro que não é um livro comum. É um livro especial. Quero que você leia comigo aí o que está no slide. Nenhum livro foi jamais tão amado, tão odiado, tão reverenciado e tão perseguido quanto a Bíblia. Já parou para pensar? Hoje nós temos acesso fácil à Bíblia. Essa daqui, é uma das minhas Bíblias. Mas eu tenho diversas outras. Normalmente, quando eu venho para momentos especiais como esse, eu trago uma Bíblia que eu ganhei da minha mãe. É uma Bíblia que tem uma capa muito bonita, tem flores na capa. É uma Bíblia especial para mim. Mas eu tenho pelo menos umas 4 Bíblias, fora a Bíblia no celular, que nós podemos acessar a qualquer momento. Eu creio que você também tenha diversas Bíblias. O acesso hoje é muito fácil à Bíblia, mas nem sempre foi assim. Vale a gente relembrar algumas pessoas que deram a sua vida, para que a Bíblia chegasse até nós. Deus preservou essa mensagem de uma forma muito especial, porque Ele desejou que você e eu tivéssemos acesso a verdades que são muito importantes para o momento em que vivemos. Já parou para pensar como que, no momento onde nós estamos vivendo tantas situações diversas, quando você abre a Bíblia, você tem uma mensagem específica para cada necessidade? Já se deparou com isso? De ler o mesmo texto dentro de um contexto diferente e, de repente, aquele texto fala ao seu coração de uma forma totalmente diferente, trazendo um conforto, uma mensagem, talvez até uma advertência muito específica para você naquele momento? A Bíblia não se trata de um livro qualquer. Vale a pena a gente lembrar quantas pessoas tiveram que sofrer, por diversas situações para terem acesso à Bíblia. Nós acreditamos na Bíblia como uma revelação de Deus. Deus se revela de diversas formas e Ele se revela também através da sua palavra. Vale a gente lembrar, eu acredito que boa parte de vocês já conheçam a história da menina Mary Jones, que viajou 40 quilômetros para comprar a sua primeira Bíblia. Eu disse para vocês que hoje eu tenho 4 Bíblias. Eu, naquela época em que essa menina desejava adquirir a sua primeira Bíblia, se eu tivesse pelo menos umas 2, eu já seria considerada uma pessoa com muitos recursos. Porque a Bíblia naquela época era muito cara. E aquela menina, desde os 8 anos, ela alimentou o desejo de ter a sua própria Bíblia. E ela começou a fazer pequenos trabalhos. Ela buscava lenha para pessoas idosas, ela cuidava de crianças,
Com o passar do tempo, ela começou a criar galinhas e ela vendia os ovos. E assim ela foi adquirindo dinheiro. Depois de 2 anos de economia, ela pensou, estou quase lá, eu vou conseguir a minha Bíblia, a tão sonhada Bíblia que ela desejava pegar e ler por ela mesma. Mas tem um detalhe, ela não sabia ler. As escolas não eram tão acessíveis como são hoje. E aquela menina, assim que teve a oportunidade, ela foi para uma escola para aprender a ler e aí sim ter acesso às verdades da Bíblia. Mas aconteceu algo inusitado. O pai daquela menina ficou doente e ela teve que usar todas as suas economias para ajudar ali o pai naquela necessidade específica. E aí então, a despeito de todo esse atropelamento dos sonhos, ela não desistiu de ter a sua própria Bíblia. E ela retomou o sonho, e ela continuou trabalhando, e ela aprendeu a costurar, e ela conseguiu mais dinheiro. E aos 15 anos, ela estava satisfeita porque ela tinha o valor equivalente a uma Bíblia. E aí ela foi ao pastor e ela falou, pastor, eu quero ter uma Bíblia, como eu faço para conseguir uma Bíblia? E aí o pastor falou, olha, você vai conseguir uma cidade mais próxima daqui a 40 quilômetros. O reverendo vai vender para você. E ela foi satisfeita, sabe como? A pé, porque ela economizou os sapatos que ela teria que usar na cidade. E quando ela chegou ali, tão perto de ver o seu sonho concretizado, de ter a Bíblia nas próprias mãos, ela se depara com uma triste notícia. O reverendo diz a ela que todas as Bíblias que estavam ali, elas já estavam encomendadas, elas já estavam vendidas. E agora Mary Jane chora compulsivamente, ela não se contém. A tristeza dela se externa em choro. E aquele reverendo, então, comovido com a situação, ouve a história daquela menina. E aí ele pega uma de suas Bíblias, que já estavam reservadas, e ele vende para aquela menina. Que história comovente. Não só para nós hoje, mas naquela época. Porque dessa história, desse testemunho, foi estabelecida a primeira sociedade bíblica. E hoje nós temos acesso tão fácil à Bíblia. E eu quero refletir com vocês, porque cremos nessa Bíblia. E, acima de tudo, que uso estamos fazendo dessa Bíblia? Essa verdade tão importante que o Senhor nos deixou, essa carta de amor. Eu não sei como você define a Bíblia. Existem várias definições, mas eu acredito que maior do que a definição é o valor real que ela tem para mim. Esse livro que, como eu disse para vocês, tem o poder de transformar vidas. O Senhor nos deixou como um presente de amor. Ela é uma revelação do seu amor por nós. Mas é importante a gente entender que a singularidade da Bíblia, ela não provém de suas incomparáveis influências políticas, culturais e sociais exercidas sobre o mundo, provém antes de sua fonte original e dos assuntos de que trata. A Bíblia é a revelação de Deus. É impressionante que as pessoas que não leem com profundidade a Bíblia, elas jamais conseguirão entender a grandiosidade desse livro sagrado. E não é sagrado o objeto em si, né? Lógico que eu sempre gosto de enfatizar em casa, falo sempre para as crianças, olha a Bíblia, cuidado onde está a Bíblia, segura com cuidado a Bíblia. Mas não é o objeto em si que é santo. É a mensagem que está aqui dentro, essa mensagem que transforma, que é uma espada, que ilumina. Eu quero desafiar vocês a relembrarem um pouquinho do significado que a Bíblia tem para você. E se essa Bíblia não estiver tendo o significado devido, que você repense a sua conduta. Repense em tantas pessoas que, com tanto zelo, cuidaram para que ela chegasse até você. Lembra dos valdenses? Quem não lembra ainda, e eu estou citando histórias aqui que não são do conhecimento de vocês, eu estou citando como se vocês já tivessem conhecimento disso, fica aí o desafio para vocês fazerem uma pesquisa. A história dos valdenses. Aquele povo que ia para as montanhas, eles escreviam a Bíblia em pequenos papéis, eles iam nas vilas vender as coisas e já deixavam ali um pequeno exemplar da Bíblia. Eles memorizavam diversos textos
E eu gosto muito de lembrar, algumas pessoas não acreditam no poder da memorização, mas eu acredito muito. Eu, como professora, vejo que existe necessidade em alguns momentos de você memorizar. Tá certo que algumas decorebas não funcionam para nada, mas quando você memoriza e reflete sobre aquilo que você memorizou, e num momento específico você precisa lembrar e aquilo vem à sua mente, é como se fosse um bálsamo, o Espírito Santo falando a você naquele momento específico, e você se enche de alegria, porque você percebe que não está sozinho, que as promessas ali são verdadeiras. É um instrumento extraordinário. Mas você poderia se perguntar, e as pessoas que não têm acesso à Bíblia? E as pessoas que, de repente, não têm a Bíblia para estudarem ou não são alfabetizadas? Então, Deus não se revela a essas pessoas? Deus se revela de uma forma geral a todos. Deus é muito democrático em sua revelação. E Ele se revela de uma forma a apelar à própria razão humana. Ele se revela através da natureza, através da história, através do comportamento humano e através da consciência. São diversas as maneiras de Deus se revelar. Mas é claro que algumas dessas maneiras que eu citei aqui, hoje elas não são tão eficientes. Por qual motivo? A natureza, por exemplo. A natureza ela era perfeita no seu momento inicial, quando foi criada por Deus. Mas com o passar do tempo, a natureza foi sendo deteriorada até pelas ações humanas e hoje ela não reflete, não revela a Deus na beleza da sua santidade. Nós temos diversas outras revelações, mas Deus quis deixar uma revelação especial, que é a palavra de Deus. No princípio, Deus falava através dos profetas no Antigo Testamento, né? E Ele usava essas pessoas para levarem mensagens específicas para um povo, para uma nação, para um rei ou para uma pessoa, um indivíduo qualquer. Deus usava esses instrumentos para falar a essas pessoas. E por último, no Novo Testamento, Ele usou então a pessoa de Jesus. Jesus veio para mostrar o caráter do Pai, esse Deus de amor que muitas vezes ficava oculto lá no Velho Testamento, em alguns cerimoniais, e passava a impressão de que era um Deus duro, né? Mas Jesus veio para revelar o verdadeiro caráter de Deus. E nós temos aí essa revelação especial através da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. E qual é o ponto central, então, da palavra de Deus? Quando nós lemos um livro, nós sabemos que existe um ponto focal, aquele ponto específico, o mais importante. Dentro da Bíblia, qual é esse ponto específico? A pessoa de Jesus. Se você for olhar ali, o Velho Testamento, o Novo Testamento, todo o contexto bíblico aponta para o nosso Salvador Jesus. E se você ainda não percebeu isso, leia a Bíblia. Leia, mas não leia só fragmentos da Bíblia. Leia com espírito de oração. Peça ao Espírito Santo que te ilumine. Vá a Deus humildemente e leia. Tire um tempo. Nós temos um bem muito precioso. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que qualquer outro bem que para você tenha valor, que é o nosso tempo. E Deus dá igualmente a todos. Todos nós recebemos 24 horas. Nós precisamos separar desse tempo um momento específico para lermos a Bíblia. Eu lembro que quando eu li a Bíblia pela primeira vez toda, eu tinha por volta de uns 13, 14 anos. Faz já bastante tempo, mas eu lembro da emoção que eu sentia ao ler cada história. Era diferente de ler com os meus próprios olhos ali, interpretar e ouvir o Espírito Santo falar a mim e ouvir, né, de muitas vezes que eu já tinha ouvido aquelas histórias pelas professoras na escola sabatina, que também era um momento muito singular, muito especial, mas ler com os meus próprios olhos e constatar algumas verdades implícitas no texto, gente, era uma sensação extraordinária. Essa foi, eu li depois algumas outras vezes, mas essa foi a primeira vez e ela foi muito marcante para mim. Se você ainda não leu a Bíblia toda, Nequinha, chega lá nas genealogias, fica muito complicado. Eu desafio você a ler. E nós vamos perceber durante o nosso estudo que toda a Bíblia tem um propósito de nos ensinar. Então, mesmo nas genealogias, a gente tem um propósito muito específico. Veja bem, no Antigo Testamento,
Jesus, ele era o Messias esperado. Nós estudamos na lição da Escola Sabatina, no trimestre anterior, sobre o profeta Isaías e quantas mensagens ele nos deixou, né, dizendo ali de como seria a vinda do Messias. E como foi aguardado esse momento? Todas as mulheres que ficavam grávidas naquela época, elas almejavam serem a mãe do Salvador. E no Novo Testamento, então, Jesus se personificou, né, num bebezinho ali, ele veio como homem a essa terra e morreu por você e por mim. E nós temos, então, a Bíblia inteira, Novo Testamento, Velho Testamento, como sendo, então, toda com foco em Jesus. E qual é a autoria? Quem é o autor da Bíblia? É interessante que, mesmo os escritores bíblicos, e foram diversos, os escritores bíblicos indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Eles não falavam palavras deles mesmos. Pedro, lá em 1 Pedro 1, 10 e 11, em 2 Pedro 1, 21, diz o seguinte: ele salientou o fato de que o Espírito Santo operava através de todos os profetas. Portanto, Deus é o autor da Bíblia. Assim eu creio, e as evidências apontam para isso. Nós vamos falar também sobre a inspiração da Bíblia. A Bíblia como inspiração de Deus. Nós estudamos, então, que Deus se revela através da Bíblia. E como que foi esse processo de inspiração da Bíblia? É interessantíssimo a gente pensar nisso, porque faz toda a diferença. Como que foi, então? Deus ditou palavra a palavra para as pessoas ali, os escritores da Bíblia, para Mateus, Marcos, ele foi ditando? Não. Lá em 1 Timóteo 3,16, diz Paulo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, toda ela. Toda foi inspirada. Não existe uma parte que ali é o humano. Foi palavras de Paulo. Até as palavras de Paulo foram inspiradas por Deus. As palavras, sim, eram dele, mas a inspiração era de Deus. A palavra aqui traduzida como inspirada significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Deus inspirou toda a Bíblia, porque ele tinha um propósito muito específico nessa inspiração. E como que foi esse processo? Né? É importante também nós refletirmos sobre isso. Olha só. A gente precisa, às vezes as pessoas vêm para a gente e falam assim, mas o papel aceita tudo. Então, quem me garante que o que está na Bíblia realmente é uma inspiração de Deus? Olha só, o que nós lemos no livro que nós estamos estudando durante essa série, os profetas traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que essa se acha revestida. Mas ainda assim, aquele era o testemunho de Deus. Os homens, não as palavras, foram inspiradas. Ellen White também comenta a respeito disso no livro, deixa eu aumentar aqui para poder ler para vocês, Mensagens Escolhidas. Vou colocar na tela para que vocês acompanhem comigo. Ellen White diz assim, isto significa que a Bíblia não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não sua pena. Então, aquelas pessoas que vão à Bíblia com especulações, tentando encontrar erros ou contradições, eles vão encontrar, talvez, ali, no aspecto humano, na linguagem humana, alguma falha. Mas nem isso faz com que a Bíblia tenha inspiração que não seja de Deus. Deus está no controle de toda a situação. Tudo que está ali é para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Eu vou continuar com vocês e quero enfatizar ali o paralelismo que existe na Bíblia. E a gente pode ver também um paralelo em Jesus. Olha só que interessante esse paralelo que o livro nos traz. Existe um paralelismo entre Jesus feito carne e a Bíblia. Jesus combinou em si Deus e homem. De modo similar,
a Bíblia também reúne o divino e o humano em um só. Essa combinação divino-humana faz com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular na literatura. Se você quer encontrar algo que seja comum aos outros livros, talvez você encontre numa leitura superficial, descuidada, sem intencionalidade. Mas se você for com profundidade, você vai perceber que esse livro é um livro diferente dos demais. É um livro muito especial, porque ele foi inspirado por Deus. Eu acredito que você já tenha tido diversos momentos de estudo e aquele momento em que o Espírito Santo fala com você e você sente que é algo diferente. Só que muitas vezes nós deixamos esses momentos passarem despercebidos, nós não enfatizamos esses estudos, não exploramos toda a abrangência que Deus deseja nos comunicar e muitas vezes nós somos deixados tratar da Bíblia como se ela fosse um livro comum, de literatura comum. Isso é um erro grandioso. Nós precisamos ir à Bíblia com humildade, na certeza de que Deus está falando conosco, numa carta de amor que Ele nos deixou. Eu vou passar um pouquinho aqui, avançar um pouquinho, e eu quero chegar aqui para vocês na exatidão. Como que eu tenho certeza que a Bíblia, de fato, tem todos os argumentos de Deus e não do homem? Olha só, a Bíblia tem sido preservada com estupenda e miraculosa precisão, a despeito de todas as tentativas de destruí-la. A comparação dos manuscritos do Mar Morto com manuscritos de elaboração posterior tem contribuído para comprovar que a Bíblia que hoje estamos lendo é a mesma que as pessoas liam há milhares de anos. Olha só. Eu não sei se vocês assistiram no noticiário há umas semanas atrás. Eu raramente assisto, mas o André assiste compulsivamente. E eu acabo assistindo por tabela. E eu vi uma reportagem onde alguns arqueólogos eles descobriram manuscritos, pedacinhos da Bíblia em cavernas. E esses manuscritos, eles complementam esses manuscritos do Mar Morto. Tudo isso Deus pensou com um carinho muito especial. Sabe por quê, meus queridos? Porque mesmo aquelas pessoas que não creem, Deus ainda usa de misericórdia. E Ele deixa esses instrumentos tão precisos na história, na arqueologia, para que essas pessoas creiam de alguma forma. Se não através da experiência pessoal que elas estabelecem com Deus, através da leitura da Bíblia, que seja pela ciência, que seja de outra maneira. Eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito da autoridade da Bíblia. Como que pode, um livro ter tanta autoridade assim? Autoridade que transforma o ser humano. Eu acredito que todos nós já vimos, já nos deparamos com algumas pessoas no nosso convívio ou na nossa família que foram transformadas pelo estudo da palavra. E é interessante demais ver de que maneira essa transformação acontece. Pela autoridade da Bíblia. Os próprios profetas, eles falam a respeito dessa autoridade. Eu quero dizer para vocês, e eu recomendo que vocês leiam depois Jeremias 1 e 2, Ezequiel, Oséias, os textos que estão aí, façam um print se estiverem com celular, se estiverem com a TV, tirem uma foto e leiam cuidadosamente cada um desses textos depois. Olha só, os autores bíblicos testificam que o seu testemunho não se origina com eles próprios. Foi a palavra do Senhor que veio a Jeremias, a Ezequiel, a Oséias e outros. Foi-lhes ordenado que falassem em nome do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor. Eles não falaram por eles mesmos. Por isso, essa palavra tem tanta autoridade. Por isso ela faz tanta diferença. O próprio Jesus, ele cita, a Bíblia com autoridade. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias aí comigo em Mateus, aliás, em Marcos. Marcos 7, o texto está aí no nosso slide. Marcos 7, do 7 ao 9, versículo 7 ao 9. Na minha versão eu leio assim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda,
jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jesus enfatizou a autoridade da Bíblia. A Bíblia é soberana a qualquer tradição humana. Se alguém pede para você fazer algo que vai contra a palavra de Deus, está errado. Deus é soberano, a palavra dele é soberana. E eu quero finalizar com vocês. Poderia aqui contar diversas histórias para ilustrar para vocês o poder de transformação da Bíblia. Mas eu quero contar para vocês uma experiência pessoal. Eu quero falar um pouquinho a respeito da unidade da Bíblia, que eu acho que é um aspecto importante também, e contar para vocês essa experiência pessoal. A Bíblia ela é única, ela é perfeita em seus ensinamentos, do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Se você for lendo com humildade, indo a Deus com sinceridade de coração, pedindo que o Espírito Santo abra sua mente, porque não é simples entender. Jesus disse que alguns vendo não veriam, ouvindo não ouviriam. Mas ele prometeu que todo aquele que buscasse com fé sairia saciado. E é assim que nós saímos quando nós vamos com humildade à palavra de Deus. Eu quero contar para vocês a história dessa pessoinha aqui. Ó. Eu deixei uma foto ali para vocês conhecerem. Tá certo que é uma foto de 20 anos atrás. Eu acredito que a minha mãe vai assistir essa nossa reflexão de hoje em algum momento. E eu quero muito que ela veja essa foto para lembrar, né, momentos atrás, quase 20 anos atrás, esse cabelinho preto, agora não está mais assim. Mas essa é a minha mãe. Essa é a minha mãe, baixinha, pequenininha assim, mas gigante em fé, em testemunho. Eu me orgulho muito de ser filha da dona Delice. Essa pessoinha aí, ela me ensinou, através de seu exemplo, lições que vão ficar comigo para a vida inteira. Que me constrangem a ser uma mãe à altura do que ela foi e inspirar os meus filhos assim como ela me inspirou em diversas atitudes que ela teve. Eu lembro que a minha mãe, ela nos contou que ela perdeu a minha avó, que eu não cheguei a conhecer, muito novinha, ela tinha apenas 5 anos, e ela começou a viver com parentes, e ela nunca conseguia estudar. Ela entrava na escola e ela mudava para viver com outra pessoa da família, e ela deixava a escola, e ela nunca conseguiu concluir a sua alfabetização, o seu ensino primário. E então ela começou a ver formas, ela conheceu o Evangelho e ela queria muito conhecer a Bíblia, mas não só de ouvir, né, as pessoas falarem, ela queria ler por ela mesma. E ela começou a estudar já depois de adulta, depois dos filhos todos já tinha todos os filhos, os 8 filhos que ela teve, ela entrou no Mobral, mas não conseguiu também estudar. Os afazeres da vida, né, o cuidado com os filhos e a família, não permitiram que ela desse sequência aos seus estudos. E ela alimentou muito esse desejo de aprender a ler. E sempre que eu estava na fase de alfabetização, e sempre que nós chegávamos com uma lição para aprender ali algo novo, ela falava, gente, me ensina, eu também quero aprender. E nós estudávamos um pouco com a minha mãe. E eu fui vendo o desenvolvimento dela, e ela lendo, era gostoso ouvir, sabe? Quando aquelas crianças, quem é mãe e acompanha a alfabetização dos filhos, quem é professor também, sabe muito bem do que eu estou falando, quando começa a ligar as primeiras sílabas ali, construindo as palavras e as frases e pequenos parágrafos, e eu ouvia a minha mãe lendo. E era gostoso saber que ela aprendeu na palavra de Deus. Não fomos nós que ensinamos, ela não foi para a escola. O Espírito Santo inspirou e ela aprendeu a ler através da Bíblia. Isso é demais inspirador para mim, porque eu percebi naquela sinceridade, naquela busca, não só ela teve acesso às verdades plenas e absolutas da palavra de Deus, que nos motiva, que nos dá salvação, mas também ela aprendeu a ler. Gente, isso é sensacional, é fantástico. Uma pessoa que, de outra maneira, talvez jamais teria esse acesso ao mundo letrado, ela teve através da Bíblia. E eu lembro com muito saudosismo, com muita alegria, os momentos em que eu acordava e ouvia a minha mãe lendo, de uma maneira bem dificultosa, mas ali, firme, lendo a Bíblia. Recentemente eu fui, final do ano passado, ela
sofreu um acidente, eu fui para Minas para ficar um pouco com ela, e eu vi ali a minha mãe, com todo aquele cuidado e amor e zelo que ela tem pela palavra de Deus, como ela sempre teve em minha infância, lendo a Bíblia diariamente. Meus queridos irmãos, eu quero terminar aqui a minha reflexão com vocês, apelando ao seu coração, para que valorize cada momento que Deus te dá. Deus tem dado a mim e a você 24 horas a cada dia. Nós temos tido o mesmo tempo que várias outras pessoas. Ele não é injusto, ele dá para o mendigo e para o presidente da República o mesmo tempo a cada dia. Que porção do tempo, que fração do tempo nós estamos tirando para o estudo da palavra de Deus? Eu aqui refleti com vocês diversas situações que nos provam, que embasam a nossa fé, da crença que temos nas Escrituras, na palavra de Deus, como sendo inspirada, esse texto sagrado que Deus nos deixou, que fala ao nosso coração, que cura feridas, que traz uma mensagem de consolo, que traz uma mensagem de advertência a cada um de nós de uma forma muito singular. Mas nada vai poder transformar o seu coração, o meu coração, se nós não permitirmos. A lâmpada só vai ser eficaz para iluminar a nossa vida, o nosso caminho, o lugar onde estamos, se nós conectarmos ela na energia. A Bíblia só vai ter poder salvador na sua vida se você abrir essa Bíblia, abrir com espírito de humildade, com oração, pedindo a Deus que fale ao seu coração. É tamanho o amor de Deus que me constrange. Nós não merecemos. Nós não fizemos nada para merecer. Mas mesmo assim Ele nos alcança. Ele vem até nós de uma forma muito particular. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe da minha necessidade. Que uso estamos fazendo da Bíblia hoje? O que a Bíblia representa para você, meu irmão? Eu quero que você reflita nisso e que faça um plano com Deus. Eu quero ser diferente, eu quero dedicar mais tempo, eu quero permitir que o Senhor fale a mim. E para isso eu preciso estar com todos os sentidos abertos, receptivos para o Espírito Santo, para que Ele realmente se comunique comigo. Nós vamos ter uma música agora, nós vamos orar depois, né? Nós vamos já voltar para orar. Eu quero que você ouça essa música que fale ao seu coração também. Precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostra
Meus queridos, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, mas em especial de alguns amigos queridos da minha infância. A Carla. Carla, que saudades, que alegria ter você aqui conosco. Que bom que essa pandemia, pelo menos esse aspecto tem de positivo, né? De nos unir. Nós éramos da mesma igreja lá na infância e a Carla lembra aqui um aspecto bem importante. Eu citei a minha mãe, mas o meu pai também, ele fazia questão de decorar vários versos da Bíblia. Realmente, eles são inspiração nesse sentido, no zelo e no cuidado com os textos bíblicos. Eu quero agradecer também a presença do Maurício. Eu acredito que a Mércia, né, esteja aí também conectada. São amigos lá de Minas. Eu agradeço muito a presença de vocês. Estou com muita saudade, espero muito poder rever vocês. Se não agora, com certeza, como vocês disseram aí no chat, quando nós estivermos eternamente com Jesus, aí sim vamos estar todos juntos. Um abraço enorme para a minha igreja de Tambacuri, que com certeza vai ver em algum outro momento esse vídeo também. Um beijo enorme para vocês. Eu quero convidar vocês para estarem conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas. Nós teremos aqui novamente uma transmissão do culto de oração. E essa série continua com o tema A Trindade no próximo domingo. E o orador da noite vai ser o pastor Jonathan, um pastor convidado nosso aqui. Não perca, compartilhe o link com pessoas que você acredita que irão aprender um pouco mais, enriquecer o seu conhecimento, a sua espiritualidade através dessas mensagens. Vamos orar? Paizinho de amor. Quão gratos somos por seu zelo, seu cuidado, a sua bondade em escrever a nós uma carta de amor que deixa tantas verdades importantes para os nossos dias, para cada momento da nossa história. Senhor Jesus, queremos que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, direcionando cada passo, mas queremos pedir perdão, Senhor, se estamos negligenciando o estudo da Tua palavra. Sabemos que o Senhor deseja se comunicar conosco. O Senhor almeja muito nos conduzir, mas precisamos permitir. Senhor Jesus, esteja conosco, para que seja uma ênfase muito grande o reservar um tempo para nos conectarmos, para que o Senhor se comunique a nós e que essa comunicação seja eficaz a ponto de nos transformar, de nos dar poder para combater as tragédias, os desastres, todas as situações controversas desse mundo. Fortaleça-nos, Senhor, que o Teu Espírito esteja sempre nos guardando, nos guiando, abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco a cada dia. Que Ele nos console, que Ele nos guie, que Ele nos direcione a toda a verdade. Queremos pedir também que essa mensagem alcance os corações de pessoas que muitas vezes estão necessitando um pouco mais do bálsamo que vem de Ti. Que elas possam encontrar em Tua palavra toda a certeza, toda a verdade que elas necessitam para que creiam ainda mais que o Senhor está no controle de todas as situações. Fique conosco, Senhor, nos conceda uma noite de descanso, nos conceda uma semana na Tua presença. E que o Espírito Santo esteja falando a cada momento conosco. Não esqueça do seu compromisso. Eu quero falar com você. Esteja conosco, Senhor, hoje, amanhã e até o Teu retorno, que acreditamos ser muito em breve. Amém.